Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. A primeira parte que a gente vai começar aqui é quais são os objetivos do estudo do sistema nervoso. A primeira parte é estudo dessa função básica do sistema nervoso, entender um pouquinho sobre o tecido nervoso, isso é, as células que os compõem, como que acontece a comunicação entre uma célula e outra, aquele diálogo entre a célula, as divisões básicas do sistema nervoso e vamos deixar para próximas aulas um pouquinho do funcionamento e divisão cerebral, funcionamento e função cerebelar, tronco encefálico também as divisões, medula, feixes. Para o finalzinho ainda tem o arco reflexo, os ventrículos encefálico e o líquor. Então vamos para a primeira parte. A primeira função básica do sistema nervoso é um ajuste ambiental. Nós temos que lembrar sempre três coisas. Primeiro, captação de estímulos externos e do próprio corpo. Todas as informações que a gente pega no sistema de captação, ele é levado para uma segunda etapa, onde vai acontecer uma coisa chamada de decodificação de estímulos. Esses estímulos são classificados, os tamanho, volume, espaço, tempo, e depois são armazenados. E como terceira resposta, a resposta motora, que pode ser consciente ou até automáticas ao mundo. Então, como eu tenho três etapas, a gente sempre pensa assim, captação de estímulos externos e próprios seria sentir calor, sentir frio, sentir alteração de pressão, dor, todas as partes dos sentidos como visão, audição, paladar, olfato, propriocepção, que é reconhecimento do próprio corpo, estabilidade e equilíbrio, e em alguns momentos até a chamada viscerocepção, que é entender o que nossas vísceras estão sentindo, como por exemplo, um mal-estar, comi demais, comi de menos, estou com fome e assim por diante. A segunda parte, quando eu pego todas essas informações e faço a decodificação de estímulos, eu vou estar dizendo se está quente, está frio e classificar quente gostoso ou quente lesivo, frio gostoso ou frio lesivo. É uma forma de classificação. E lógico é que a gente guarda essas informações para usar futuramente. Estes itens de decodificação, classificar, memorizar, é o que vai dar a parte de cognição, atribuição de emoções ao mundo. E a terceira parte, que seria a resposta motora, seria se mexer, correr, fazer com que vísceras se movimentem, que glândulas trabalhem. Essas três etapas podem estar de uma vez só colocadas no quarto item aqui, que é o quê? O arco reflexo. O que seria o arco reflexo? Uma captação de um estímulo, geralmente a gente chama de arco reflexo pré-estímulo lesivo, decodifico imediatamente, este estímulo é lesivo. E qual é a resposta motora? Uma resposta de retirada. Então é a história de você estar andando num ambiente descalço, pisou num prego, imediatamente você retira o pé desse prego. Veja que aconteceu as três coisas, né? Captação, decodificação e uma resposta. Mas essa é a resposta mais simples. O ser humano tem respostas muito mais complexas que envolve aí levar a informação para entender, memorizar, guardar, atribuir emoções. Como, por exemplo, sentir o cheiro de uma pizza. O cheiro é um estímulo olfativo, mas a minha decodificação, meu estímulo, minha classificação lembrou de coisas como saborosa, gostosa, estou com fome. Muitas pessoas sentem até o cheiro da pizza. Outros conseguem lembrar da textura dela, que são estímulos que não têm a ver com o olfato. Tá? Na verdade, o fato de eu falar pizza, eu estou te dando um estímulo auditivo e você já pensou em cheiro, sabor e tudo mais. A resposta, neste caso, foi que você, se tiver com fome, você salivou. Você teve uma resposta motora em cima da sua glândula. Tá? Para que aconteça isso, a gente precisa de células especializadas. Quais são as principais células? Bom, a gente vai classificar em dois grupos, né? Os neurônios, é o que a gente mais estuda, mas não vamos esquecer que os neurônios, para sobreviverem, precisam de uma célula ou de algumas células acessórias, que a gente chama de glia ou neuróglia. Neurônios podem ser sensitivos ou sensoriais. Lembra, a gente tem que captar informação. Eles podem ser neurônios motores. Lembra, eu preciso me movimentar. E tem que ser
também de associação. Lembra? Memória, raciocínio. Bom, então, as 3 funções básicas do meu sistema nervoso estão associadas aos 3 tipos básicos de neurônios. E como o neurônio é como se fosse um fio elétrico que conduz a eletricidade, eu posso pensar que os neurônios sensitivos recebem informações elétricas que levam para a associação, e essa associação me pede por uma resposta elétrica para a motora, como se fosse um reflexo. Vai a informação elétrica, volta outra informação elétrica para estímulo motor. Para que esses neurônios funcionem bem, nós precisamos alimentar e quem faz a alimentação do neurônio é o astrócito. Lembrando que o tecido nervoso não precisa de insulina para receber glicose. E o principal nutriente do neurônio é glicose, tá? Ele se alimenta de glicose. Então, quem faz a entrada de glicose dentro do neurônio é a célula auxiliar chamada de astrócitos. E em outras regiões, que não o cérebro, o cerebelo, a parte que a gente conhece como, que está dentro da cabeça, né, conhece como cérebro, existem células que fazem a mesma coisa chamada de células satélites. Elas vão fazer a mesma função que o astrócito. E as duas têm um nome muito semelhante. Um vem de astro e outra do questão de satélite. Outro grupo de célula que a gente pode falar são os oligodendrócitos. Oligodendrócitos também foi chamados de células de Schwann no passado. Eram aquelas células que produziam a mielina, aquela gordura que embanha os fios elétricos do neurônio. O neurônio tem fios elétricos que, para aumentar a velocidade, precisa de uma gordurinha chamada de mielina. A mielina é para aumentar a velocidade do neurônio. Mas olha, existe uma variação de oligodendrócitos chamado de neurolemócitos. Então, mais uma vez, é pelo mesmo motivo. Oligodendrócito, lá na sua cabeça, cérebro, região mais centralizada, é um tipo de célula. Nas regiões mais periféricas, que a gente vai comentar hoje, são os neurolemócitos. E aí tem outros, como micróglia, que são células de defesas, e uma que a gente não comenta muito, que são as ependimárias. Bom, ficou muito confuso para vocês? Não tem problema, vamos esmiuçar um pouquinho mais isso. Está aqui o neurônio é uma célula, tem núcleo, a sua membrana aqui em volta é cheio de pernas, como se fosse galhos de árvores, que a gente chama de dendrócitos. E o neurônio tem uma cauda longa, que é por onde vai a condução elétrica, que se chama axônio. Nesta cauda que nós vamos encontrar as bainhas de mielina. Tá? Esta é as bainhas de mielina que vai aumentar a velocidade. A informação sempre vai neste sentido. Ele nunca deve mudar. O neurônio conduz a eletricidade da região central, que a gente chama de soma, para o axônio, em direção às suas placas terminais. Bom, ainda não entendeu? Tá, existem variações com o tipo de neurônio. Aquele é o padrão que se estuda. Mas olha aqui, ó, o corpo deste, o corpo deste, o corpo deste, o corpo deste. Esses são algumas variações, neurônios bipolares, unipolares, multipolares ou piramidais. Mas o que importa é que a informação chega de um ponto e vai para outro, sempre do mesmo sentido. Isso nunca deve mudar. Então, um neurônio que é de associação será sempre associação. Um que é sensorial será sempre sensorial. O que é motor sempre será motor. Outras células que a gente trabalha no sistema nervoso é entender a neuróglia, né, que é as células da glia, que possui uma quantidade extremamente grande. No passado dizia que tinha um neurônio para cada 10 células de glia. Mas a gente sabe que esses números aí não são certeiros. Existe uma discussão aí sobre a quantidade. Tá? Outra situação que a gente fala bastante é que o neurônio tem dificuldade de reprodução. Já estas células que estão envolvidas com a parte metabólica, ela já tem uma capacidade reprodutiva, isso é, ela regenera com mais facilidade. Bom, vamos lá para estas células. Vamos ver. O que eu disse dos astrócitos? Os astrócitos têm a sua variação, que são as células satélite, na parte periférica do corpo, e eles fazem a barreira hematoencefálica. É ele que decide o que entra e o que sai do neurônio como alimento.
Lembra-se que também estuda astrócito para falar de drogas, de medicamentos, porque ele também acaba decidindo que vai entrar, ele pode decidir se vai ou não entrar medicamentos. Oligodendrócitos, eu disse que fazia produção de mielina. Veja, tem a variação, que é o neurolemócitos, que antigamente se chamava células de Schwann, no sistema nervoso periférico. É a mesma célula, mas com outro nome. E ela produz gordura. E o terceiro que a gente falou que era importante era a micróglia. A micróglia não tem origem no sistema nervoso central, ele tem origem lá no sangue, através de uma modificação dos monócitos. O monócito chega na corrente sanguínea cerebral, se modifica e fica morando lá na região encefálica para proteger o cérebro. Então é uma célula de defesa. Bom, aqui está alguns exemplos de figuras de astrócitos, né, ó, se comunicando com o vaso sanguíneo para poder pegar alimento, a micróglia com seus tentáculos que podem matar bactérias. Olha aqui, ó, os oligodendrócitos envolvendo o axônio para que ele possa receber aí uma condução elétrica e aumentar a velocidade no seu percurso, né? Outro aqui do lado. Outro livro mostrou de uma maneira um pouquinho diferente, mas é a mesma situação, ó, vasos sanguíneos e os astrócitos. A micróglia em volta do neurônio para proteger ela. Ó, outros tipos de células aqui embaixo, como as ependimárias. Eu não falei muito da ependimária, mas é importante. Né? Ela tem uma outra função numa outra aula e a gente volta a falar dela. Já os oligodendrócitos aqui, produção de gordura para que o bastãozinho elétrico, né, o axônio, tá vendo aqui, ó, vários nódulozinhos, todos produzidos pelos oligodendrócitos para deixar esse fio engordurado e com uma velocidade de condução elétrica maior. Falta de mielina reduz a velocidade da condução elétrica. Bom, agora o que tem de problema é o seguinte, um neurônio tem que passar a informação que ele recebeu, por exemplo, se é um neurônio ligado à parte de tato, você tem que passar essa informação para outro neurônio até que chegue num neurônio que vai ser um neurônio de associação, que vai interpretar o que está acontecendo. Só que o diálogo feito em um neurônio e outro, ele não é elétrico. A condução do fio elétrico, que é o axônio, é elétrico. Mas no final desse fio elétrico tem que ter um outro neurônio. Como que ele vai passar a informação para esse outro neurônio? Ele produz uma substância química, essa substância química faz o processo de informações. E ele acaba despertando um potencial de ação, isso é uma carga elétrica, no neurônio seguinte. É como se você estivesse do lado do seu amigo e desse um soco nele. Bom, você passou uma informação. Ele sentiu e aí ele vai passar para um segundo, que vai passar para um terceiro e fazer o que a gente chama de telefone sem fio. O produto que um neurônio passa para o outro, para acordar esse neurônio, que a gente chama de sinapse, é feito por um elemento químico chamado de neuromoduladores. Os mais conhecidos são as proteínas neurotransmissoras. Por isso se fala muito em neurotransmissor. Vamos falar depois sobre alguns neurotransmissores comuns. Primeiro vamos ver aqui essa imagem. Ó. O neurônio, o corpo dele, o axônio, que vai passar a informação para o segundo neurônio, que vai passar por terceiro e assim em diante, ó, como uma fila indiana. Aqui nessa seta que está indicando em amarelo, é um dos exemplos, está acontecendo várias vezes, mas aqui é um exemplo. Um neurônio tem que se comunicar com o outro. Como que ele faz isso? Olha aqui, ó. Substâncias químicas são despejadas entre um neurônio e outro, está mostrando o que acontece nesse ponto, e estas substâncias que vão despertar o outro neurônio, obrigando ele a produzir uma nova carga elétrica, que é um potencial de ação. Veja que estas substâncias não são totalmente estranhas para vocês. Por exemplo, existe para essas substâncias químicas, os neurotransmissores adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, glutamato, aspartato, histidina, glicina, GABA. Gente, tem uma quantidade bastante grande. Essas que estão em vermelho a gente encontra no sistema nervoso periférico e todas elas, todas as pretas e vermelhas, são encontradas no sistema nervoso central. Bom, o que é o periférico, o que é o central? A gente precisa entender para saber aonde que a gente vai encontrar estas substâncias. Mas vocês estão vendo que os neurotransmissores da sinapse não são umas coisas que vocês nunca ouviram falar.
já devem ter ouvido falar em dopamina, serotonina, adrenalina, entre outros, tá? O que é importante também a gente lembrar é que para você criar uma informação, você precisa de vários neurônios se comunicando, várias sinapses e vários neurotransmissores. Por exemplo, uma descarga de adrenalina geraria numa pessoa uma ação de vigilância. Uma descarga de serotonina daria simplesmente uma alteração de sono na pessoa. E uma descarga de dopamina apenas um prazer ou até iniciativa. Mas se eu começar a misturar um neurônio produzindo adrenalina, outro dopamina, eu já teria motivação. Se eu pegar uma produzindo noradrenalina e outro serotonina, eu terei ansiedade, irritabilidade. Se eu pegar a produção de serotonina e outro de dopamina, eu teria apenas um estímulo de sexo, apetite ou agressão. E olha o que acontece quando nós conseguimos, numa sala de aula, enquanto você está prestando atenção no professor, ver as três coisas ao mesmo tempo. Noradrenalina para estar acordado agora, serotonina, que vai controlar seu sono, dopamina, que vai te dar o prazer. Pô, isso tudo forma a função cognitiva. Então, se você nesse momento conseguiu prestar atenção, tá atento, você conseguiu fazer essa tríade, você conseguiu produzir os três. Aí se eu produzir mais adrenalina do que dopamina, vou ficar muito ansioso, vai atrapalhar. Se eu produzir muita serotonina ou pouca serotonina, pode ter perda de sono. Eu não estou produzindo dopamina. Bom, você está achando a aula muito chata. Por isso, não está gostando, não vai aprender mesmo. Tá? Olha aqui, ó. Aqui, o que nós estamos vendo é a comunicação de sinapse de um neurônio com outro. Mas olha que interessante. Neurônio também pode se comunicar com músculo. A sinapse neuromuscular. Estimular músculo se movimentar. E a outra sinapse aqui, neuroglandular. Então, se você saliva e o seu cérebro pensa em uma coisa gostosa, é porque está acontecendo uma sinapse estimulando as suas glândulas a funcionarem, tá? E agora que você entendeu que você precisa de algumas células para formar órgãos, aonde estão esses órgãos? Bom, existem dois lugares e a gente estuda dessa maneira. Existe o sistema nervoso, que é o conjunto de órgãos centrais, sistema nervoso central, e um outro sistema nervoso que estuda conjuntos de órgãos periféricos, o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se diferencia basicamente do periférico, porque no central tem proteção óssea e tem proteção de meninges. Se eu estudar o que está ali debaixo das meninges e dos ossos, eu estou estudando o sistema nervoso central. Se eu estiver estudando o que está livre pelo corpo, eu estou estudando o sistema nervoso periférico. Tá? Vou dar uma demonstração, porque esta é a matéria da próxima aula, mas vamos já começar. Está aqui, ó. Este é o quadro geral do sistema nervoso que deve ser estudado. Viram? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Aqui tem proteção e no restante não tem, né? Aqui embaixo não tem, nesses daqui. Então, o que está indicando aqui em cima, ó, tudo isso são órgãos que vocês precisam estudar e que são órgãos protegidos. Aqui são órgãos que não estão protegidos. Eu recomendo dar um pause, pegar e fazer essa tabelinha aqui, esse conjunto de chaves no caderno de vocês e registrem para ficar mais fácil. Porque quando a gente for lá para o laboratório, vocês vão precisar lembrar desses nomes. Tá? Aqui está uma demonstração, né? O encéfalo, medula. Mas o que é encéfalo e medula? Tá. Encéfalo e medula é o primeiro componente que aprende no sistema nervoso central. É o que está dentro da cabeça e o que corre pela medula. Mas notem, os fios eles passam pelo corpo todo. É porque eles são chamados de periférico. Bom, uma demonstração do sistema nervoso central e todos os seus órgãos e aonde ele fica, e aqui o periférico espalhado pelo corpo. Gostou? Então faz o seguinte, vem comigo para o laboratório que você vai entender um pouquinho melhor.
Bem-vindos, amigos, ao nosso laboratório. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre o sistema nervoso. Vocês estão vendo aí o nosso esqueletinho para estudo. Nesse esqueletinho aqui, a gente vai esmiuçar ele para identificar todos os componentes do sistema nervoso. Primeiro eu vou dar uma viradinha nele aqui, porque ele foi retirado aqui a coluna, tá? A coluna foi retirada, vocês estão vendo aqui que a região cervical não existe. Vamos posicionar ele numa visão mais fácil para identificar. Aqui, ó, os ossos cervicais não existem. O osso temporal e o osso parietal também foi extraído para facilitar aqui a vista do sistema nervoso central, principalmente a parte do encéfalo, que é o que está dentro da cabeça. Eu vou tirar aqui, agora que vocês já conseguiram identificar as peças, eu vou tirar o esqueleto e deixar apenas o sistema nervoso. O que é central é o quê? Esse cabo que vocês estão vendo aqui e essa massa volumosa. E tudo que está em forma de fio é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto desta região toda, né, chamado de encéfalo, e desse prolongamento que vai lá para a coluna, chamado de medula espinal, ou também chamado medula raquidiana, já que, se vocês observarem aqui, ela lembra uma raiz cheia de fiapos saindo, tá? O sistema nervoso central, então, é formado de encéfalo e medula, sendo que o encéfalo contém aí 3 grandes órgãos. Este mais volumoso, cheio de dobras, cheio de giros. Giros é o nome dessas dobrinhas que vocês estão vendo aqui, né? Que deixa aí alguns sulcos entre eles, né? Cheio de sulcos cerebrais. Essa parte aqui de trás é chamado de cerebelo, e esta haste que a gente está vendo aqui, o tronco encefálico. Vamos dar uma olhadinha melhor nesses 3 componentes. O cérebro, que é essa parte cheia de dobras aqui maior, ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Eles são muito semelhantes. Não são idênticos totalmente, mas são bastante semelhantes, tá? Tem algumas variações pequenas por causa de questões de desenvolvimento do tecido nervoso. Bom, o cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo tem uma união lá no centro, que depois a gente dá uma olhadinha melhor, tá? Este cérebro é formado por um pedaço chamado de lobo. Esse é o temporal. Aqui atrás é o occipital. Aqui em cima, o parietal, e aqui na frente, o frontal. Lembrando que estes nomes são em referência aí aos ossos que protegem ele, né? O osso frontal, o lobo frontal. Osso temporal, o lobo temporal. Por quê? Porque o sistema nervoso central está protegido por ossos. Existe um outro lobo, mais um lobo lá dentro, escondidinho, que a gente chama de lobo da ínsula. Teria que abrir o cérebro, cortar ele aqui para a gente ver lá dentro. Aqui a gente vai chamar a atenção para este pedacinho, esta região aqui, tá? Que é o giro pré-central, e esse daqui que é o giro pós-central. Por quê? Porque esta linha que eu estou mostrando aqui, ó, esta linha aqui, ó, é o sulco central. Aqui está na metade, central porque está na metade. Para frente, esta parte é para controle motor do corpo. Motor significa movimento. E esta outra parte aqui é a recepção sensorial do corpo, a parte de tato. Então toda a informação chega aqui, chega por esses fios, sobem pela medula e alcança aqui. E daqui saem as informações para estes fios, para responderem aí a movimentos musculares, como vocês viram aí nas funções do tecido nervoso. Uma curiosidade, vamos colocar aqui por cima, uma curiosidade é que este giro que vocês estão vendo aqui, né? Esse giro, ele está do lado direito, mas ele vai controlar o lado esquerdo do corpo da pessoa. Este giro que vocês estão vendo aqui, que é sensorial, está do lado direito, mas ele está sentindo as informações do lado esquerdo. Isso é, o lado direito recebe informações do lado esquerdo e manda informações para o lado esquerdo. E o lado esquerdo faz exatamente o contrário, tá?
Cada um desses giros, então, vai ter uma função específica que eu vou dar uma aula um pouquinho melhor sobre esses assuntos. Outra situação para a gente ver aqui é o cerebelo. O cerebelo é esse órgão que está aqui atrás, significa cérebro atrofiado. Ele não é um cérebro atrofiado, mas é o que a palavra significa. Se eu virar o cerebelo, vamos levantar um pouquinho mais a nuca, que é na nuca da pessoa, vocês vão ver que o cerebelo também é duas metades, portanto são dois hemisférios cerebelares. O cerebelo tem uma relação íntima com equilíbrio, postura, e inclusive ele é o que recebe informações para movimentos coordenados, movimentos finos, tá? Esta parte aqui embaixo que eu chamei de tronco encefálico, vamos dar uma olhadinha melhor no tronco encefálico, tá aqui, ó, o tronco encefálico. O meio dele é chamado de mesencéfalo, aí vem uma dilataçãozinha aqui, que é chamada de ponte, e aqui embaixo o bulbo. O mesencéfalo mesmo está um pouco encoberto aqui. A ponte já dá para ver aqui, e o bulbo, então o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. A continuação aqui vai ser a medula espinal, que vocês também viram que pode ser chamada de medula raquidiana. Vamos falar um pouquinho dessa medula. Vamos colocar numa posição que a gente consegue ver bem, tá? Vamos aqui, ó. Vamos pegar a medula, tá aqui, ó. Começa bem grossa, né? Bastante informação. Vamos primeiro colocar ela nesta posição, porque aqui eu consigo ver melhor a medula. Quando se olha por assim de longe, dá a impressão que a medula é tudo isso. Não, a medula ela acaba mais ou menos nesta região. Se eu aproximar esta região aqui, ó, vocês vão ver que ela acaba aqui e para baixo fica um monte de fios. Isso aqui é tudo uma fiação. Estes fios são chamados de caudequina, que significa rabo de cavalo, tá? Nesta região, se a gente aproximar aqui, a gente consegue ver. Mas quando eu me distancio, ó, vamos localizar, está nessa região. Vou colocar o esqueleto para vocês terem uma noção de onde nós estamos falando. Nós estamos falando desta região. Vou colocar a massa muscular também, que aí para a massa muscular a gente fica sabendo. Ó. Então a medula acaba aqui, nesse pontinho aqui. Ó. Gente, no finalzinho aqui da inserção do trapézio. Um pouquinho mais abaixo é aonde, trapézio é esse músculo, tá? É onde a gente acaba a medula e depois vem a cauda equina, tá? Então a medula, ela cresce mais lentamente do que os ossos. Por isso, quando um indivíduo está crescendo, a medula dele não cresce na mesma proporção, vai deixando esse espaço com esses fios. E os fios são para facilitar aí a distribuição dos ramos que vão sair, estes ramos todos que nós estamos vendo aqui. Todos esses ramos aqui, nesse caso, estão formando já nervos. Os nervos, a gente consegue ver eles bem aqui, né? Ó. Eles são em forma de fios. Vou escolher uma região aqui, ó. Vou escolher qualquer região e vou aproximar. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que tem uma saída. Ó. Aqui está a medula, aqui é a raiz do nervo. O nervo está começando aqui, por isso chamamos de raiz do nervo. Quando a pessoa tem uma polirradiculoneurite, uma polirradiculopatia, é aqui que está inflamado, tá? Esta dilatação aqui se chama gânglio, né? O gânglio dorsal nesse caso. Tá? Então tem o nervo, tem o gânglio, tem a sua raiz e aonde o nervo termina, que são as terminações nervosas, tá? Os nervos em várias regiões do corpo, eles não saem como um fio retinho, direitinho. Se a gente observar, se eu subir aqui, ó, vamos chegar numa região lá da pelve. Eu aproximo depois para vocês verem. Tá vendo isso aqui? Ó? Vou citar ele. Ó. Marquei. Isso que vocês estão vendo é a origem do nervo ciático. Olha só a espessura desse nervo quando comparado com os outros do corpo. Agora dá para entender por que é uma estrutura que causa tantos problemas. Mas olha, o nervo ciático que vocês estão vendo aqui, ele tem origem em vários outros ramos. Como assim? Várias raízes nervosas.
E esse emaranhado aqui eu chamo de plexo. Plexo é esta mistura. Existe esse plexo, né, existe o plexo que as pessoas chamam de lombro sacra, o plexo sacral, o plexo lombar, mas se eu subir, eu vou encontrar mais dois outros plexos também conhecidos. O mais conhecido de todos, que é para os membros superiores, vocês vão ver aqui, ó, esses emaranhados que vocês estão vendo aqui, eu vou citar em alguns deles. Ó. Tá. Isso daqui fazem parte do plexo. Este plexo é chamado de cérvico-braquial ou plexo braquial. Por quê? Porque ele pega raízes do pescoço e da região torácica. Mas se eu subir um pouquinho mais, eu vou encontrar ainda um pouquinho mais de plexos. O plexo cervical aqui, ó. Tá vendo? Regiões do plexo cervical. Estas estruturas que vocês estão vendo emaranhados de raízes que vão formar os nervos. Então, assim, se o cara tiver uma lesãozinha aqui na raiz, ele não perde totalmente o movimento daquela região que está sendo inervada. Por quê? Porque aquele músculo ele não tem uma única raiz, ele tem várias raízes que estão ajudando a movimentar ele. Por exemplo, se o indivíduo tem uma lesão aqui, ele pode não perder totalmente o movimento da mão dele. Por quê? Porque o movimento da mão dele, lá embaixo, é formado por várias raízes, especificamente por 5 raízes de cada lado. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação aqui de sistema nervoso e a gente se encontra na próxima aula. Tá? Até logo, meus amigos!